vezes em que o mundo quase acabou! Meu Deus! 2020 foi um deles, né? É o Nerd Show! Uau! Grita alto! Ah! Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Mano, Hoje a gente vai é fazer muito uma boa, volta ao passado, Bom. entendeu? Porque teve alguns acontecimentos na história que você pode até não saber, entendeu? Mas eles interferiram direto como é que o curso da vida que o Rei Leão pregava ia na nossa terra. Então hoje nós vamos falar das 10 vezes em que o mundo quase acabou. Puta vida! Teve umas que você passou aí raspando, entendeu? E você nem ficou sabendo. Primeiro nós vamos para 1883 com o vulcão Krakatoa. Então, o vulcão Krakatoa é um fenômeno de um supervulcão. O que é um supervulcão? É um vulcão gigante com proporções de um deus vulcão. Nessa época, né, antes de 1883, o pessoal que tava ali na região via uma ilha simpática que eles chamavam de Ilha de Krakatoa, né? Era só três montanhazinhas assim, cheio de graminhas, mas eles não sabiam que aquilo ali ia ser o estopim da própria eliminação deles. Todos morreram, um monte era um vulcão! Acontece, pra baixo dessas montanhas tem como se fosse um estoque de magma, né? E esse estoque de magma era um estoque diferenciado, aquela safra, né? De vinho envelhecido 65 milhões de anos. E chegou um ponto que esse magma era tão viscoso que ele começou a dar um revertério ali embaixo e começou a sedimentar na boca do vulcão. Aí o que acontece? Isso funcionou como se fosse uma rolha de um vinho, entendeu? Só que começou a ficar tão grossa essa rolha e a pressão ali embaixo ficou tão densa que em um determinado ponto, em 1883, esse vulcão começou a explodir. E foi bem forte porque o vulcão conseguiu se autodestruir. O vulcão simplesmente sumiu. Pra você ter uma ideia do tamanho dessa explosão, foi o som mais alto registrado pela história da humanidade. Teve gente que ouviu, tipo, eu não sei se foi continente, mas países vizinhos ouviram o barulho da explosão. Caraca. É. Mais de 3 mil quilômetros no deserto da Austrália, eles conseguiram ouvir isso. E por que isso aí quase destruiu a humanidade? Por vários motivos. Primeiro que ele conseguiu cobrir o Sol. Porque tem aquele esquema de efeito estufa, né? Que o raio do Sol vem, bate, volta, como se fosse um air fryer gigante. E as ondas de impacto que esse vulcão causou, causaram tsunamis, né? Que mataram 90% desse pessoal. Foram mais de 36 mil mortes. Mas por que a gente tá falando de destruição do mundo? Porque esse Krakatoa deixou um filho, né? Que é o filho do Krakatoa. E ele tá lá, crescendo, entendeu? Ele cresce 3 metros por ano e um dia a previsão dos cientistas é que ele exploda e seja o maior supervulcão da história. E quando ele explodir vão ser 10 anos de cinzas encobrindo o planeta inteiro, né? O céu tá encoberto, não tem fotossíntese. Tá aí, não estão fazendo nada a respeito? Tipo Não é assim. possível. Duvido, mano. O bagulho aconteceu em 1800 e lá vai pedra. 83. Mano, já se passaram mais de 100 Você anos. tem uma coisa que eu sei, mano, é que quem tem cu tem medo, entendeu? Então o ser humano já viu essa coisa e falou, opa, vamos fazer um negocinho sobre isso daí, mano. Os cara me faz painel solar, os cara me faz caneta 3D e não vai fazer um negocinho pra... Conter essa fumaça. Não, mano. Ô, como é que é o nome do cara lá da Skylink? Da Skynet? Da Não. Skynet, É o Conor? Não. O ricão aí que comprou o Twitter. Como é que é o O nome Elon dele? Musk? Cadê o Elon Musk? Verdade. Da situação. Só quer ficar lançando Tesla? Vamos pra Marte. Marte é o caraca, tu vai dar um jeito nisso daí, rapaz. Morre, todo mundo morre. É um desastre anunciado, vamos ver quanto que vai acontecer aí. Faça o seu bolão, faça a sua aposta. Mas isso já aconteceu alguma vez na história da humanidade. E esse foi um evento que inclusive mudou o rumo da nossa evolução. Vamos voltar agora a 80 mil anos atrás. Quando na ilha de Sumatra um super vulcão explodiu, o Monte Toba explodiu. O título desse vídeo vai ser O Monte Toba Explodiu. Ai, cara. Só isso. Qual é? Só isso. Eu não tô brincando. Realmente, ele se chama Monte Toba. Inclusive, eu acho que ele comeu muita pimenta no dia, né? O Monte Toba ficou um pouco... Então, cuide bem do seu Toba. Cara, olha a cara dele. Cara. Esse eu não amo o que faz, cara. Então cuide bem do seu Toba. Você sabe que ele pode ter consequências muito graves no mundo. Então, o Krakatoa que eu acabei de falar, né? Ele teve uma categoria nos vulcões que vai de 1 a 8 em 6. A categoria da explosão do Toba foi de 8. Explosão do Toba. O que quer dizer esse 8? Quer dizer que foi a maior explosão de... Cara, peraí.
Fast Food Italy, Indonésia. Pô, Indonésia tá sinistra, tem 2 vezes. Meu Deus, Alasca. Washington, México. Toba Super Vulcano, Indonésia. Maluco, eliminem a Índia e a Indonésia. Brincadeira. Um dia a gente vai acabar visitando a Índia, tá? Adoro. Eu vou lá um dia pra fazer uma limpeza no vídeo. Tá. Entendeu? Eles botam aquele negócio ali, aí acende, né? Aí eles tiram e abrem, parece um monte de cera, mas aquela cera já tá lá dentro do papel. E uma teoria, né, uma das mais aceitas, fala que os humanos estavam fazendo aquela brincadeira gostosa ali, povoando o mundo, né? Mas com a explosão desse vulcão, a raça humana foi reduzida só a 10 mil casais. E dizem que isso ajudou a chegar só em 2 espécies, né? Uma que viria a ser o homem de Neandertal e a outra que viria a ser o Homo sapiens sapiens. Mas como é que isso aconteceu? Quando esse vulcão explodiu, a temperatura da Terra diminuiu 5 graus. Como eles já estavam ali num período intermediário entre uma era do gelo e a outra, isso foi meio que um desencadeador para a próxima era do gelo. E as provas que isso existiu estão até no mar, né? Que os pesquisadores brasileiros, inclusive, foram pegar amostras do fundo do mar, do assoalho oceânico, nossa, falei bonito demais, e descobriram que ali, num período intermediário, né, um material que podia ser expelido por esse vulcão estava ali sedimentado numa partezinha. Você fala, aqui o pau quebrou, entendeu? Aqui foi então vamos esperar aí, né, que o próximo toba seja um pouco mais delicado, não tão, tem uma alimentação mais saudável, se a gente pode dizer assim. Agora nós vamos para o século XIV, quando teve uma doença que você já deve ter cansado de... Lá. El é masculino, lá é feminino. La peste negra. Vendo nos livros de história, mas eu vou te explicar de um jeito muito mais... Meu Deus, se for gripe espanhola. Não, é peste negra, século XIV, porra. Foi peste negra. Não pode ser da gripe espanhola. Vai lá, cara, ele vai falar. Não, errei. Legal, porque lá era chato. Que foi a pandemia da peste negra. Morreram quase 200 milhões de pessoas nessa época. Você pensa que a gente tá na Idade Média e o pessoal não era tanta gente assim, né? Foi cabuloso, quase que a humanidade foi pro saco. É o seguinte, ó, tinha um cara que era meio maluco que chamava Gengis Khan. Esse cara queria dominar o mundo. Só que chegou um ponto que ele conseguiu fazer um império gigante, que era o Império Mongol, que ficou bem maior que o Império Romano. Aí a China tava lá nesse bolo, né? Só que uns 100 anos depois, mais ou menos, os chineses começaram a ter uma... Ah, meu Deus, comi um pastel de flango contaminado. E essa é uma doença muito ruim. Por quê? Porque ela conseguia matar em 5 dias. Uma semana o cara já, ó, partiu. Aí passando um tempo veio um descendente do Gengis Khan, né? E o que ele queria fazer? Ele falou assim, gente, a gente podia expandir esse império aqui, né? Que a gente tá falando aqui do Império Mongol, mas a gente queria ir pra Europa, entendeu? Só que teve um problema, porque os soldados dele começaram a morrer com essa tal doença que ninguém sabia o que era, né? Todo mundo achava que era um demônio. E o exército dele tava muito enfraquecido. O que ele usou fazer? Né? Ele usou a primeira arma química da história, que foi pegar esses soldados mortos, doentes, apodrecendo e jogar dentro da cidade, entendeu? O pessoal que tá dentro dessa cidade, esse posto, começou a ir pra Europa, entendeu? Até porque tinha aquelas coisas comerciais, né? Aqueles barcos que vinham cheios de gente. A doença viajou com eles e chegou na Europa e fez aquela limpa em todo mundo. A peste negra é a mesma coisa que a peste bubônica, mas a gente chama de peste negra por quê? Porque a pessoa ficava com umas manchas negras, assim, uns pus gigantes assim na pele, entendeu? E os sintomas eram clássicos, assim, né? Uma leve gripe, que era assim, uma febre de 40 graus, hemorragia interna, tosse com pus e sangue. Tomando um Tilenol, você resolve. E uma coisa bem sinistra dessa época é como é que eles tentavam fazer as pessoas melhorarem, né? Os tratamentos, porque na época ninguém sabia nada. Então os médicos iam com aquela máscara sinistra, assim, parecia, nossa senhora, olha que coisa cabulosa. E os tratamentos mais aceitos eram assim, a sangria, né? Que você pegava a pessoa, dava um risquinho, ela sangrava pra tentar purgar essas coisas do mal. Ou então pegar uns raminhos, ficar batendo, queimando as madeirinhas, mas nada adiantou, né, gente? Todo mundo foi pro saco, essa que é a verdade. Mas essa não foi a única. Ele falou com uma naturalidade. Não, todo mundo vai pro saco, essa que é a verdade. É porque, tipo assim, velho, mano, já aconteceu, não tem como voltar atrás, tá ligado? Todo mundo vai pro saco, mano, pô. 11 de setembro. Já foi, brother. Já foi. Não aconteceu, não tem como voltar atrás. Mano, as madeirinhas. Não falar sobre isso não vai trazer eles de volta. Mas é um respeito, uma questão de respeito. Mas tem que debater sim, entendeu? Léo Lins faria piada sobre isso. Não, chega. Inclusão. Não, essa piada Até os que taiaram tem que ser inclusos. Não, até os que taiaram tem que ser inclusos. Mas nada adiantou, né, gente? Todo mundo foi pro saco. Essa que é a verdade.
Mas essa não foi a única doença da história e você nem deve saber disso. Inclusive, você já deve ter até pego essa doença e nem sabe. Porque em 1918 nós tivemos La febre amarela. uma doença que foi a mais mortal de todas. Tá bom, ou a febre amarela. Meu Deus! Deixa eu querer adivinhar, mano. Isso aqui é meu canal também, eu quero querer adivinhar os bagulho. Se não for peste espanhola, Peste espanhola? febre espanhola, é bagulho Febre espanhola espanhola aí, entendeu? Alguma coisa espanhola foi a febre amarela. Todas, contando a peste negra, que foi a gripe espanhola. Essa gripe... Puta merda, eu falei febre. Eu falei, febre espanhola? Aí você falou, Você é uma peste espanhola? Você é uma vergonha da profissão, Gabriel. Aquela tal de H1N1 que todo mundo ficou com medo esses tempos atrás, entendeu? É por causa disso. Mas o engraçado disso tudo é que essa gripe não começou na Espanha. Ah, tipo assim, pra quem não sabe, a gripe, o resfriado, não tem cura. Tem sim. Não tem cura. O que você tem é remédios pra amenizar. Mas não tem uma cura definitivamente pra isso. Não, tipo... A influenza, no caso, não tem cura. Tipo assim, o que acontece? A cura são as células T do seu corpo. Elas que vão lutar aí, entendeu? Vem cá, irmão. Tô um pouco mal, mas tu vai ver só. Resfriado! Mas tu vai ver só, vou voltar. Aí teu corpo volta como? Depois Fica blindão. Depois de um dia de febre, eu estudei você e agora eu sei as suas fraquezas, irmão. Sua fraqueza é isso daqui, ó. Zé da banca. E pronto, mano. Aí ele vai lá, evolui. Agora eu tô blindão, tô novo aqui, vem. Aí você fala assim, pô, o corpo não sabe. Exato, o corpo sabe. Ele não vai receber mais esse vírus. Só que, cara, esse vírus se muda, tem tantos tipos de resfriado, cara, que você nunca pega o mesmo resfriado. Exatamente. Mas seu corpo tem que aprender a lutar com ele, por isso você fica um tempinho doente. Historicamente, essa gripe começou nos Estados Unidos. E o que estava acontecendo nessa época? A tal da Primeira Guerra Mundial. Então, com isso, essa gripe começou a se espalhar pelo mundo. Como a Espanha não estava na guerra, né, ela era neutra, ela que tinha um tempo livre ali para conseguir noticiar as coisas no mundo, né? Então foi ela que deu a notícia primeiro sobre essa gripe. E o negócio foi feio, gente. Essa gripe matou mais do que a guerra. Essa gripe matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. E essa é considerada a doença mais mortal da humanidade porque ela matou em um período de 1 ano. E a peste negra demorou uns bons anos aí pra matar todo mundo. Só que dessa vez o perigo era muito maior, porque como já tinha um mundo mais globalizado, se a gente pode chamar assim, né? Essa doença veio até pra América do Sul, inclusive pro Brasil. Então essa doença se espalhou, essa doença veio até pra América do Sul. Foi Natal. 24 de fevereiro de 2008. Inclusive pro Brasil. Então essa doença se espalhou aqui no Brasil e inclusive até o presidente da República na época, que era o Rodrigo Alves, morreu por causa dessa gripe. E como em 2018 a gente faz 100 anos dessa gripe, tem até um site especial o Butantan fez explicando um pouco sobre a doença e como é que foram os tratamentos. Então, se você tiver interesse, entra lá. Vou deixar lá na descrição do vídeo. Outra coisa que quase mandou o mundo para as cucuias foi o nosso amigo. O ditador mais... Nosso amigo não. Não compactuo com isso. Nolento, mais cruel que o mundo já viu. Um tal de Adolf. Ela vai ter que botar lá na monetização que tem assuntos e blá blá. Não, gente, isso aqui não vai ser monetizado. Não dá, qualquer coisa sobre bigodudo já era. Censura a cara dele. Bota um borrão na cara dele nas tochas. Hitler, mas o Hitler, o que tem a ver o Hitler com o Hitler? Meu amigo, você já pensou, se o Hitler tivesse ganhado essa guerra, o que ia acontecer com o mundo? Do jeito que o cara perseguiu os judeus, né, que ele tava querendo dominar grande parte da Europa ali, eu tenho a certeza que o mundo não ia ser igual hoje, você não ia ter smartphone, você não ia ter nada. Mas como é que ele chegou lá, né? Como é que chegou nesse ponto do Hitler conseguir ir contra a paz mundial? É o seguinte, ó, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou em pedaços, que ela teve que pagar pelo que ela fez, né, teve que dar dinheiro pros ganhadores da Primeira Guerra. Muito tempo depois, idas e vindas, né? Chegou um momento em que o Hitler era o líder do partido nazista e em um determinado momento ele virou o chanceler da Alemanha. O que é o chanceler? O chanceler não é o presidente da Alemanha, mas ele tinha ali um poder representativo. E ele tá lá, né? Falando na cabeça da população, fazendo aqueles discursos. O cara tinha uma oratória muito grande, ele conseguia convencer as pessoas e chega um determinado momento em que o presidente morre. O Hitler vai lá, não quer nada, mexe uns pauzinhos e vira o Führer, que é o
o ditador do Império Alemão. Esse cara era muito doido, mas ele economicamente tinha umas ideias muito boas. Porque aí que veio o tal do milagre alemão. O que esse cara conseguiu fazer? Ele conseguiu reerguer a Alemanha. Ele deu emprego pra todo mundo. O pessoal agora tava feliz. Por isso que ele foi tão popular. O pessoal falou assim, o Hitler era um herói, ele salvou a gente. Diz que $1 chegou a valer 2 milhões de marcos, que era a moeda da Alemanha. E ele conseguiu subir isso a ponto de ficar pau a pau ali. Então, nesse tempo, ele formou o Terceiro Reich, que era como se fosse o Império Alemão, né? O Império que iria durar 1000 anos. Olha só. Só queria falar uma coisa. A Itália, sabe o que faz? A Itália, tá? A Itália fala, opa, tô aqui com ele, tô nada, tô tô com a tríplice aliança, tô com o terceiro, não, tô com a tríplice, não, voltei. A ideia foi assim, moleque, a Itália. E tinha a ideia do nazismo, né? Cara, que saudade das minhas aulas de história, velho. Meu professor de história era muito foda. Cara, história é muito bom quando alguém sabe contar, quando alguém sabe dar aula, tá ligado? Não é aquela coisa... não, ele era, zoava a situação, mano. Teoricamente, o alemão era raça pura, era raça superior. Todas as raças que não eram as arianas tinham que merecer morrer, ser destruídos ou virar escravos. Mais um ponto pro meu argumento aqui. Se o Hitler tivesse ganhado a guerra, a gente tava, mas como é que ele perdeu essa guerra? Ele tinha duas opções em um determinado momento, né? Atacar a Grã-Bretanha, que ele falou que nunca ia desistir, mas era um império pequeno, né? Com uns recursos limitados. Ou atacar a União Soviética, né? Que era um império gigante, com o exército todo preparado, uma estrutura, né? Aí ele falou assim, então eu acho que eu vou atacar a União Soviética. Eu vou conseguir, eu sou o Führer. Só que ele não conseguiu, porque a União Soviética fez aquela tática de terra arrasada. O que é terra arrasada? Não é uma terra assim, meu Deus, como eu sou. Esse exército alemão tinha que chegar lá, mas tudo que estava no caminho, a União Soviética queimava ou não deixava nada para eles não conseguirem abrigo, comida, nem nada. Então o exército chegou muito enfraquecido e tomou na tampa. Foi assim que Hitler se ferrou. E o mundo foi salvo, né? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, não acabou o perigo não, entendeu? Porque nós tivemos a Guerra Fria. E a Guerra Fria, com certeza, quase destruiu o mundo. Você que nunca entendeu, por que chama Guerra Fria? Porque é o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve dois polos. O polo capitalista e o polo socialista. Os Estados Unidos, que entrou na Segunda Guerra pra tacar bomba e destruir tudo, era o polo capitalista. A União Soviética, que era outra superpotência, acreditava no socialismo. E essas duas superpotências queriam manipular os outros países para seguirem as suas próprias crenças. Então os Estados Unidos ficam só, gente, vamos lá, gente, vamos aqui, fazer um capitalismo, entendeu? Você pode comprar iPhone, pode trazer, o pessoal traz moendo pra vocês, vai ser bom. Aí a União Soviética começou a falar assim, não, a gente não vai pro capitalismo aqui, a gente tá todo mundo aqui, tudo delícia. Mas qual que era o... Vodka, velho! Você quer iPhone ou você quer álcool? Problema. Aí deles quererem instaurar o sistema deles nos outros países, tudo bem, porque os países podiam não ouvir nada. Mas esses eram os dois países que tinham bombas atômicas, armas nucleares. Então, de 1945 até 1991, o mundo ficou numa tensão pra ninguém falar nada de mal pra esses caras resolverem começar uma guerra nuclear. Foi uma guerra que não aconteceu diretamente entre os dois países, mas eles ficaram incitando os outros países a fazerem guerras. Por exemplo, depois da Segunda Guerra, cada país vencedor... Vai deixar? Falou mal da tua mãe. Vai deixar? Não. Vai deixar? Espanha! Vai deixar? O foi assim. Acho que, você decide se foi regime militar ou se foi ditadura. Você decide. Mas, tipo assim, durante 64 e tudo mais, teve esse negocinho, não, porque... Eu acho que até afetou o futebol, porque o Palestra Itália, que era o Palmeiras, era azul, aí teve que trocar o negócio, porque negócio de guerra e não sei o que, isso alterou tudo. Aí veio o cara e falou, não, vence o socialismo. Não, não quero o socialismo. Aí todo mundo fica aqui, não, vamos seguir aqui a ideia da América Foquia. Capitalismo total. Mano, essa guerra foi assim, moleque. Cara, isso é muito interessante. Eu não sei como é que o pessoal não se interessa por isso. Ficou com um pedaço ali da Alemanha, entendeu? Então foi aí que entrou o tal do Muro de Berlim, que separou a Alemanha capitalista da Alemanha socialista. Esses dois também entraram na tal da Guerra das Coreias, que aconteceu de 1951 até 1953. Foi aí que nós tivemos a tal da Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? A Coreia do Sul é capitalista, apoiada pelos Estados Unidos, e a Coreia do Norte é apoiada pela União Soviética. Outro confronto que esses dois patrocinaram
foi a tal da Guerra do Vietnã. Só que essa os Estados Unidos tomou na tampa, né? Porque os Vietcongs entravam lá nos buraquinhos, na floresta ninguém batia os Vietcongs. E sempre eram dadas várias demonstrações de poder, né? Pra mostrar quem é que tinha mais poderio. Então nessa época, inclusive, um grande marco foi a corrida espacial. Eles queriam falar o seguinte, ó, quem chegar na Lua primeiro é o melhor de todos. Eu vejo esse negócio como uma briga de pré-escola, entendeu? É tipo assim, ó, os Estados Unidos fez a OTAN, que era a União, o clubinho dele. Assim, ah, não, meu clubinho é muito melhor que o seu. Aí a União Soviética fez o Tratado de Varsóvia, né? Que é assim, não, meu clubinho é muito melhor que o seu, ó. Ele tem uns brinquedos, mas a gente não pode brincar. Aí em 1957, a União Soviética lança o Sputnik, né, no espaço. Aí Uma curiosidade legal, o Sputnik foi a primeira banda que o Tim Maia e... Ele falou no último vídeo, né? Que o Tim Maia e o Roberto Carlos lançaram. Na verdade, o Tim Maia lançou todo mundo aí, Roberto Carlos. Não é nada esperto do Tim. Os Estados Unidos falam assim, não podemos ficar por trás. Em 1969, nós chegamos à Lua. Como eu falei, a Guerra Fria só acabou em 1991, né? Mas foi um processo longo, porque na década de 80 começou a derrocada do socialismo. Em 1989, um evento muito importante, né? Que eu nasci. Lucas, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu só espirrei, cara. Falei assim. Eu vou te fazer uma pergunta pra saber se você é meu irmão ou se eu vou sair dessa família aqui. Não, no caso eu sei que você. Você acha... Eu sou terraplanista, eu admito, cara! Ai, me desculpem, gente, eu acredito que a Terra é plana! Não, tô brincando, cara, tô de doação, pelo amor de Deus. Tudo bem. Tipo, Terra plana, ok. Mas você, de fato, acredita que ele foi pra Lua, né? É uma farsa, cara! Ele não foi pra Lua! A bandeira não tava balançando, cara! E se a bandeira tava balançando? Tinha a sombra dos holofotes, cara! É muito prepare-se! Que decepção. E também teve a queda do Muro de Berlim, mas isso é só um detalhe. E em 1990 teve a dissolução da União Soviética. Então a Guerra Fria foi um período muito tenso da nossa história que, se tivesse se iniciado mesmo que estavam prometendo, o mundo não estaria aqui mais. Agora vamos pra 1983, quando aconteceu uma coisa que realmente o mundo quase foi pro saco. Como eu acabei de falar, nesse período a gente ainda tava na Guerra Fria, né? E qual que era a cultura dos países? Fazerem bunkers, né? O bunker é uma estrutura que é como se fosse um complexo antinuclear. E tinha um bunker na União Soviética que chamava Serfurkov. Esse bunker servia para alertar o pessoal se os mísseis dos Estados Unidos tinham sido lançados para eles poderem contra-atacar. Como era um período muito tenso, o pessoal não tava pensando direito. E teve uma vez que um Boeing 747 da Korean Airlines estava sobrevoando o espaço aéreo ali da União Soviética. O que o avião da Pepsi tá fazendo aí, velho? Mano! E eles já acharam que tinha alguma treta, né? E abateram esse avião. E 269 pessoas inocentes morreram. O que aconteceu? A opinião pública falou assim, não, mas não é possível. Ô, União Soviética, não faz isso. Olha só, você tá destruindo tudo. Você nem sabe o que você tá fazendo, você tá errado. E isso deixou todo mundo meio tenso, porque a partir dali podia começar a guerra nuclear. E em 26 de setembro de 1983 aconteceu uma coisa maluca. Tinha um cara que chamava Stanislav Petrov, né? Esse cara trabalhava no bunker, teoricamente era pra ele estar de folga. Mas como um colega dele passou mal, ele foi escolhido pra substituir ele e tava lá de guarda. Do nada, o sistema de defesa desse bunker começou a apitar, entendeu? O que isso significa? Significa que tem míssil vindo na direção da União Soviética. Aí todo mundo pensa, ai meu Deus do céu, o que faz? Cadê o manual, né? Não, isso é muito real, cara. Tipo assim, tu faz o seu trabalho sempre, mesmo, minha filha. Peraí, nunca cheguei nessa parte. Eu quero sim, eu quero o cartão da CIA. Calma aí. Não é assim, não é assim. Você quer o cartão da CIA? Você aceitaria ter o cartão da CIA, senhor? Olha, sim. Ah, tá bom. Cartão. Sabia, né? Não, eu quero ter o cartão, eu quero fazer o cartão. O que o senhor falou? Eu quero fazer o cartão. Ô, Cleide! Me ajuda! Põe no sistema, estou desconfigurado. Petrov manteve a calma e ficou assim, não tem nada nesse radar. Será que esse alarme tá funcionando? Depois disso, alerta de mais 5 mísseis indo em direção à União Soviética. E ele pensa assim, não é possível, mais 5 mísseis ia tá... Eu acho isso aqui um alarme falso. E o Não é possível, deve ser um pombo que tá voando ali, algum urubu que tá passando. Petrov teve uma decisão difícil. Teoricamente, ele tinha que reportar aos superiores dele que os mísseis estavam vindo para eles contra-atacarem. Mas só que ele teve um feeling ali que isso era um alarme falso e não fez nada. E ele estava certo, porque isso era um alarme falso. Teve um problema ali com os sensores, que eram algumas nuvens que estavam passando no meio. Ah, vai te tomar no cu, Soviético! Que porra que ele ia dar uma merda! Não,
olha só. O que a gente vai fazer? Nós temos bombas nucleares e mísseis aqui, e a gente tem esses sensores aqui, que vão ficar observando o céu, que tem nuvens e tudo mais, mas não vai dar problema não, tá, gente? A gente promete. Pô, qual é, mano? Mesmo lugar ali e dispararam todo o sistema da União Soviética. Então você pensa, esse Petrov foi quem salvou o mundo, porque se ele tivesse respondido, ia acontecer a guerra nuclear. Só que na União Soviética ele foi questionado por não seguir as ordens, né, não avisar os superiores que tinha acontecido alguma coisa assim. E ele sofreu várias sanções ali, né, ele não subiu de patente mais, ele teve que ficar calado, porque a União Soviética não queria demonstrar que eles tinham uma falha num sistema tão complexo assim. E só em 2006 esse cara foi reconhecido por ter salvado o mundo. Agora, já depois da Guerra Fria, em 1995, também teve outra treta nuclear. É o seguinte, ó, tinha uns pesquisadores dos Estados Unidos querendo pesquisar a aurora boreal. E para isso eles lançaram um foguete, né, com um equipamento para poder fazer isso. Esse foguete ia passar diretamente no espaço aéreo russo. E eles avisaram todo mundo, ó, gente, isso é um estudo, nós vamos passar um foguete aí, mas ele vai subir, vai para a aurora boreal. É um estudo. É um estudo, tá? É um estudo. A gente vai lançar o foguete, mas é um estudo. É pra boreal. Esse estudo! Estudo boreal! Estudo boreal soviético Vasco! Kovac! Vodka! Sky! Só que alguém esqueceu de passar essa mensagem pra Rússia. Ah, aí que você legal. já pensa que... Caraca, os Aí começou quando a velho! Rússia detectou um míssil de 4 estágios, né? 4 estágios quer dizer que seria o mesmo tipo de míssil que leva uma ogiva nuclear. Aí todo mundo ficou doido, né? Falou assim, não é possível, eles estão atacando a gente e tal. E chegaram até a levar a lendária maleta, né, de mísseis nucleares pro presidente, que era o Boris Yeltsin. Pra você ter uma ideia do tamanho da treta, na época tinham 31 mil bombas nucleares no mundo. 30 mil divididas entre os Estados Unidos e Rússia. O negócio ia ser sinistro. E eles ficaram apreensivos, mas o presidente resolveu esperar. Dizem que ele tava sóbrio no dia, entendeu? Que ele gostava muito de uma berita assim. E viram que esse foguete tava subindo, subindo, subindo. E foi para outro lado, que não era o que eles estavam esperando. E felizmente não apertaram esse botão, não apertaram o botão da maleta. E nós estamos aqui hoje para contar a história. Como a gente sempre vê nos filmes, em Armagedon, Impacto Profundo, sempre tem um meteoro vindo pra Terra e quando esse meteoro cai, a humanidade vai pro saco. Mas em 1989, isso quase aconteceu de verdade. Nos filmes sempre mostra que a NASA tá monitorando os asteroides, né, que a gente sabe tudo que tá lá no espaço, mas talvez não seja tão assim. Porque tinha um meteorito que chamava Asclepios. Ele tinha mais ou menos 800 metros de diâmetro. E isso era mais do que suficiente pra dar uma detonada na gente. Mas e se eu te dissesse que por um intervalo de 6 horas, a Terra não foi destruída? Pois é, na trajetória que a Terra estava 6 horas antes e que esse meteoro estava 6 horas antes, ele ia bater de frente com a Terra. E você sabe quanto que a NASA descobriu isso? Uma semana depois que o meteoro já tinha passado por aqui. E isso que bonito, não? E vocês falam pra gente confiar em vocês, né? Confie na NASA. Interessante. Sim. Pra NASA melhorar os equipamentos de previsão que ia acontecer, né? A tecnologia evoluiu. Pode ser até que esteja funcionando hoje em dia, mas... Não, bom é que se realmente tiver vindo um meteoro ali, quando eles falaram assim, gente, nós vamos morrer, tem um meteoro a 1 hora da Terra, não tem o que fazer, acabou. Sei lá. Acabou. Eu Se eu pegaria fosse- um whisky. Se você assistia mais esses filmes, você saber como você tem que reagir quando acontecer de novo, porque talvez venha um meteoro aí, né? Vamos esperar que não. E pra finalizar, vamos finalizar nos anos 2000, que é o ano bonito, né? O ano 0000. Inclusive, esse foi o grande problema desse ano. Eu não sei se você já ouviu falar Bug do do tal do milênio. bug do milênio. Inclusive, já fiz um vídeo mais completo sobre isso, que tá aparecendo aqui em cima, se você quiser assistir depois. Mas foi um evento que deu muito medo, principalmente pra quem viveu a década de 90 e deixou o mundo todo preocupado com um apocalipse. O pau ia quebrar de fato. O que aconteceu? Na década de 60, os programadores começaram a surgir no mundo, né? Só que os computadores eram muito ruins. E tinha pouca memória e eles tinham que arranjar um jeito de economizar o espaço. Pensa que nós temos o ano, né? Por exemplo, 1960. Em vez de eles escreverem 1960, eles só escreviam 60. Eles não pensavam que o mundo ia chegar até o ano 2000 e passar disso. Então o bug do milênio era um medo dos computadores, quando chegassem ao ano 2000, virarem 00 e reconhecerem como 1900. O que isso podia acarretar? Muitos problemas, por exemplo, sistemas bancários iam voltar
voltar as contas tudo pra 1900. Os sistemas de armas, tudo nessa época era controlado por computador. O que ia acontecer se os computadores voltassem pra 1900? Ia dar um pane geral, o bug do milênio. E o pessoal tava com muito medo de que o mundo realmente acabasse. Mas isso foi um medo muito grande pra um efeito muito pequeno, porque o bug passou meio que despercebido e o mundo sobreviveu a mais esse catastrófico final delicioso. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, ó, clica no like aqui, me ajude, né, tio, a crescer e dominar o mundo, porque pra gente chegar a 1 milhão de inscritos esse ano, eu conto com a sua ajuda. E você já tá participando do sorteio do PlayStation 4 mais a versão de God of War? Ah, rapaz, então vai lá na descrição, clica lá que você já pode participar, o sorteio vai rolar aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Bravo! Bravo! Bravíssimo! É muito bom ver o vídeo dele. Muito bom, velho. Cara, tipo assim, ele e o Piuí são assim, entendeu? Eles são... É informativo, é um pouco cômico, sabe? É trash cômico isso daí. É muito bom, velho, na moral. Eu tô apaixonado desse canal, velho. Cara, o vídeo não enjoa, sabe? Você fica entretido durante o vídeo inteiro e a gente pausou tanto, cara, que o vídeo tem 32 minutos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto a gente gostou. Vá no canal original e dá um suporte pro Nerd Show. É isso. Fica com o Michael Jackson agora. Até a próxima e tchau! Yeah, yeah.